Olá, pessoal. Nesta aula, estudaremos os meios através dos quais as organizações se preparam para efetivamente atender às demandas. Abordaremos, portanto, o tema Projeto da Rede de Operações Produtivas. As operações produtivas consistem em todos os meios, todos os recursos, de forma que as organizações possam atender de maneira efetiva, de maneira eficaz, as demandas do mercado. Por rede de operações produtivas, pode-se entender a somatória de esforços direcionada no sentido de obter-se produtos e serviços, de acordo com os requisitos solicitados pelos diferentes nichos de mercado a que uma organização se disponha a atender. Muito bem. Dessa maneira, todos os insumos necessários, previsíveis, para se atender à demanda, devem ser submetidos a um planejamento prévio. E o cumprimento desse planejamento, em termos de realizações, determina o grau de produtividade, a intensidade de produtividade alcançada pelas organizações. Veremos, então, o planejamento e controle de operações. Não podemos esquecer que esse planejamento e controle relaciona-se com produtividade, com qualidade e com confiabilidade também. Vejamos o conceito de produtividade. Por exemplo, se tivermos dois grupos de trabalhadores consumindo a mesma quantidade de recursos, costuma-se dizer que o grupo mais produtivo é aquele que conseguir maior resultado decorrente da conversão desses insumos nas efetivas realizações. Produtividade pode então ser definido pela clássica fórmula: a quantidade de produtos ou serviços produzidos dividida pela quantidade de recursos necessários para a realização desses serviços ou de produtos, sempre levando-se em consideração o fator tempo. Afinal, o fator tempo, um dos insumos mais valiosos das nossas vidas e das nossas organizações também, na opinião da maioria dos autores quando escrevem sobre esse assunto. Há diversas formas de se aumentar a produtividade. Uma delas consiste em se aumentar a quantidade de produção com a mesma quantidade de recursos, ou até com menos recursos. A outra forma constitui na redução da quantidade de recursos utilizados, desde que se mantida, ou melhor ainda, se aumentada, a quantidade efetivamente produzida, o que significa menos recursos com mais produção, consequentemente, maior produtividade. A terceira maneira consiste em se aumentar a quantidade de produção, mesmo que se aumente a quantidade de recursos, desde que a quantidade de recursos utilizada seja menor quando comparada à quantidade efetivamente produzida. Consequentemente, teremos maior produtividade. Aí, finalmente, quando se reduz a quantidade produzida, desde que a quantidade de recursos seja também reduzida, porém, numa proporção maior ao produzido, também teremos um cenário que evidencia o aumento da produtividade. A questão da obtenção de produtividade pode ser vista de diversos prismas. Um deles é com base no capital. O que significa isso? A quantidade de produtos dividida pelos ativos, ou pelo valor dos ativos efetivamente empregado. A outra delas é com base em materiais. A quantidade de produtos dividido pelo valor dos insumos materiais, a somatória dos insumos traduzido em dinheiro, como sendo o denominador dessa fórmula. A terceira visão do aumento de produtividade é baseado no valor da mão de obra, na quantidade de produtos efetivamente produzido, dividido pela quantidade de horas gastas na efetiva produção. Temos ainda a visão com base nos gastos gerais, que consiste na quantidade de produtos ofertado, produzido, dividido pela quantidade de gastos gerais, também traduzidos em valores monetários, traduzidos em dinheiro. Há de se ressaltar alguns fatores muito importantes para a consolidação da produtividade. A primeira delas é a atitude das pessoas, a forma como as pessoas se dedicam ao trabalho. Alguns autores se referem ao grau de comprometimento, algo muito mais abrangente do que um simples envolvimento. Um outro fator relevante é o próprio ambiente de trabalho. Num ambiente de trabalho descontraído, agradável, receptivo, as pessoas se sentem melhor.
Consequentemente, tendem gradualmente a produzirem mais, a aumentar o fator produtividade. Vamos observar a seguir a mais importante contribuição no que diz respeito a ações das organizações com vistas à obtenção de produtividade, na visão de Peter Drucker. A mais importante contribuição da administração no século XX foi o aumento em 50 vezes da produtividade do trabalhador manual em fabricação. Os ativos mais valiosos de uma empresa do século XX eram seus equipamentos de produção. Os mais valiosos ativos de uma instituição do século XXI, seja empresa ou não, serão seus trabalhadores do conhecimento e sua produtividade. Muito bem. Nessa visão do lendário professor Peter Drucker, saudoso já professor Peter Drucker, nós vemos uma ênfase muito grande na importância, na representatividade da força de trabalho em termos de se obter e manter competitividade. Há de se ressaltar também o valor do trabalho em equipe, a produtividade como fator decorrente de empowerment. Empowerment está muito relacionado à sinergia, assim como o trabalho em equipe também. E o que seria sinergia? Sinergia pode ser definida como sendo a condição de trabalho na qual o resultado do trabalho de um grupo é nitidamente maior do que a simples somatória de esforços individuais. Produtividade e comportamento humano. Muito se tem falado em sinergia, em empowerment e em trabalho em equipe. E eu gostaria de me aprofundar um pouquinho na questão trabalho em equipe. Utilizarei inclusive o ambiente acadêmico, que é comum a todos vocês. Eu já estou no exercício do magistério há mais de 20 anos. E é muito comum, em data de apresentação de um seminário, por exemplo, um grupo de alunos explanar sobre determinado tema. E, na verdade, os alunos muitas vezes se autodenunciam, mostrando o resultado de um trabalho que, na realidade, não foi feito em equipe. É o que eu costumo dizer na brincadeira, um trabalho de eu-quipes, onde fica evidenciado que os fragmentos do trabalho foram feitos de maneira individual. Isso não é equipe. Equipe denota coesão. Eu costumo dizer que o melhor resultado de uma equipe pode ser materializada no sentido de time. O sentimento de time é bastante interessante para consolidar o espírito de equipe. Vamos apreciar o trecho de um filme que vai nos ajudar bastante a consolidar esses conceitos. Bring it in, guys. Hold up. Come on, one more. Go, hustle up. Hey, yo, bring it in, y'all. Hustle up. All right, that's it for today. We have a game tomorrow, so get some rest tonight. And remember, ties and jackets tomorrow. Clay. Mr. Cruz, I'm impressed with what you've done, but you came up short. You owe me 80 suicides and 500 push-ups. Please leave my gym. Thanks, Clyde. Gentlemen, see you tomorrow. I'll do push-ups for him. You said we're a team. One person struggles and we all struggle. One player triumphs, we all triumph, right? I'll do some. I'll run suicides too.
I do some too. Fine. Let's keep count. Call me when they're done. Esse trecho de vídeo nos mostra nitidamente a importância do sentimento de time que deveria ser predominante no ambiente organizacional, como fator detentor de competitividade. Um aspecto relevante nessa questão de buscar competitividade é o grau de resistência a mudanças. Todos nós somos resistentes a mudanças, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Mas todos nós temos que ter uma plena consciência da importância de não resistirmos a mudanças. Talvez nos adaptarmos a ela num primeiro momento. Num segundo momento, talvez sermos prospectores de mudanças, liderarmos mudanças. É o típico comportamento muito bem-vindo no mercado cada vez mais competitivo. Outro aspecto bastante interessante consiste na conciliação de dois fatores, preparo e oportunidade. Destaco essa questão porque é comum, na vida que nos cerca, nos referimos à sorte como sendo fator de sucesso. Eu, pessoalmente, confesso, não acredito em sorte. Eu acho que sorte é a coesão existente entre preparo e oportunidade. Na verdade, esses dois fatores, preparo e oportunidade, quando bem conciliados, eles acabam impactando no que muita gente chama de sorte. Para mim, sorte é a mera dependência da casualidade do destino. E pensem comigo, até que ponto as empresas estão dispostas a investirem para que obtenham retorno única e exclusivamente na dependência da casualidade, na dependência do destino. E a consideração última nessa abordagem, entre o preparo e oportunidade, nitidamente, o preparo acaba se sobressaindo. Por quê? Uma pessoa sem preparo, um time sem preparo, talvez não tenha sequer a condição intelectual de identificar uma oportunidade quando ela aparece. Agora abordaremos projeto de funções. Primeiramente, a questão desenvolvimento de multifuncionalidade. Parece que a palavrinha multifuncionalidade virou moda nos últimos tempos. Na verdade, multifuncionalidade, um empregado multifuncional, uma equipe multifuncional, não significa um empregado ou uma equipe especialistas em generalidades. Não. Multifuncionalidade consiste na ampliação de domínios, de conhecimentos. Isso sim torna uma pessoa, uma equipe multifuncional. Por exemplo, um inspetor de qualidade. É muito importante que ele se amplie na capacidade de domínio técnico, conhecendo processos de produtos que ele ajuda a inspecionar. Além dele passar a ter mais valor para as organizações, poderá ainda aspirar uma carreira em Y, ou no setor, na atividade de controle de qualidade, ou até como gestor, ou como operacionalizando o processo produtivo. Outra abordagem importante consiste no aumento da amplitude do trabalho, ou a ampliação horizontal desse trabalho, que consiste, de mesma maneira, a aumentar a competência das pessoas no ambiente profissional. Por exemplo, um ajudante de cozinha, ele pode desenvolver habilidades, ser treinado para, nos momentos de servir refeição, fazer a reposição das iguarias que são servidas, por exemplo, no restaurante industrial. Ele estará executando uma tarefa complementar à condição de ajudante de cozinha. Outro aspecto relevante consiste na valorização do trabalho, ou a ampliação vertical do trabalho. Por que vertical? Porque isso significa valorizar o trabalho assumindo-se maiores responsabilidades. Vamos imaginar um motorista que trabalha numa empresa fazendo entregas. Além do trabalho de motorista, ele poderia ser responsabilizado, poderia assumir o compromisso de cuidar da manutenção do veículo que ele dirige, que ele conduz. Seria uma forma de valorizar o trabalho dele, aumentando-se a responsabilidade. A questão do trabalho em equipe, finalmente, é de suma importância que as pessoas estejam imbuídas do sentimento de time, que possam potencializar ações de formas a consolidar a busca de competitividade.
Vamos observar a questão do empowerment. O que significa empowerment? Prestem atenção. O processo de transmitir a autoridade da administração para os trabalhadores é denominado empowerment dos empregados. Observem que a questão empowerment, essa palavra é difícil de traduzir para o português. Se a gente forçar um pouquinho, poderíamos entender energização, ou seja, processo de delegação de autoridade, mas há pessoas que estejam efetivamente preparadas, que possam adequadamente receber essa delegação, sem o que o processo se esfacelará. Métodos do trabalho. Diversas formas vêm sendo observadas já há bom tempo, há pelo menos quase 100 anos, objetivando possibilitar aos grupos de trabalho melhor resultado em termos de aproveitamento. Uma delas é um princípio bastante usual. As duas mãos devem iniciar, bem como concluir, seus movimentos ao mesmo tempo. O segundo princípio consiste nas duas mãos não deverem permanecer ociosas ao mesmo tempo, exceto durante períodos de repouso. Isso sobrecarregaria, pelo fator fadiga, a mão que não estivesse parada. O terceiro princípio diz respeito aos movimentos dos braços, que devem ser feitos em direções opostas e simétricas, sempre, e devem ser feitos simultaneamente, justamente para minimizar o efeito fadiga. O próximo princípio: os movimentos das mãos devem limitar-se à mais baixa classificação com a qual seja possível executar o trabalho satisfatoriamente, evitando esforços desnecessários. O próximo princípio: o impulso deve ser empregado para auxiliar o trabalho sempre que possível, e ele deve ser reduzido ao mínimo se precisar ser superado por um esforço muscular. Óbvio, vamos usar a força mecânica, o efeito alavancagem e poupar o trabalho operacional, o trabalho humano. O próximo princípio: movimentos contínuos, uniformes, das mãos, são preferíveis a movimentos em zigue-zague, ou movimentos em linha direta que envolvam mudanças repentinas e abruptas de direção, por uma questão de coordenação motora. O outro princípio: movimentos balísticos são mais rápidos, mais fáceis e mais acurados do que movimentos de restrição, de fixação ou movimentos controlados, por uma questão de impulsividade humana. Mais um princípio: o ritmo é essencial para o desempenho harmonioso e automático de uma operação. E o trabalho deve ser organizado de forma a permitir um ritmo rápido e natural, sempre que possível. A questão de ritmo é particularmente importante, porque quando se estabelece o ritmo de trabalho, se potencializa a utilização de recursos da força de trabalho, evitando-se o fator fadiga. É bastante usual as organizações utilizarem pelo menos duas ferramentas bastante utilizadas para controlar a busca pela produtividade. Uma dessas ferramentas são os fluxogramas, que na realidade são documentos que projetam, que evidenciam, que mostram a realização prevista de atividades e a sua efetiva ocorrência. E complementarmente aos fluxogramas, as cartas de processo, que detalham as operações produtivas passo a passo. Por isso que as cartas de processo são vistas como complementares aos fluxogramas. Essas ferramentas são muito utilizadas para se fazer a medida do trabalho. E em que consiste a medida do trabalho? Medida do trabalho se refere ao processo de estimar a quantidade de tempo do trabalhador necessária para gerar uma unidade de produção. A meta final da medida do trabalho geralmente é desenvolver padrões de mão de obra que sejam usados para planejar e controlar operações, obtendo-se assim elevada produtividade de mão de obra. Muito bem. Medir o trabalho é o primeiro passo para se controlar a efetividade do trabalho realizado. Quando se tem como objetivo, como meta, como um balizador, uma referência, um certo tempo necessário para se cumprir um trabalho, é razoável que meçamos para
concluirmos se o que efetivamente foi realizado está compatível com o que fora planejado. Saúde e segurança no trabalho. Esse aspecto muito importante, muito valorizado hoje em dia, surgiu, na verdade, no começo do século XX, com o conhecido movimento da administração de pessoal, onde as organizações começaram a se preocupar com questões relacionadas à segurança do trabalhador. Esse movimento, ele foi revitalizado na década de 40, ainda no século XX, no chamado movimento das relações humanas, onde muitos esforços, já sob efeito de legislação, já com bastante cientificidade, foram levados a cabo no sentido de se consolidar melhores práticas, de maneira a oferecer um padrão de segurança mais garantido, mais efetivo para os trabalhadores ao longo do cumprimento das atividades profissionais. Na nossa contemporaneidade, há uma preocupação muito grande das organizações, da própria sociedade, no sentido de se prevenir a questão de saúde do trabalhador. Algo bastante usual nos nossos dias, por exemplo, consiste nas doenças profissionais. Algumas doenças que causam lesões, como, por exemplo, pessoas que ficam por muito tempo utilizando-se de computadores em atividades de digitação. Isso pode caracterizar uma doença profissional. O diagnóstico, a caracterização como doença profissional é coisa bastante recente. A utilização de tecnologia na identificação dessas dificuldades, desses problemas que comprometem e muito a competitividade das organizações por causa da redução da produtividade, passa a tomar um local de muito destaque no ranking das preocupações com as organizações. As doenças ortomusculares relacionadas a esse trabalho, a lesão por esforço repetitivo, o próprio estresse ocupacional, aquela condição onde os trabalhadores podem sofrer pressões em razão maior do que seria esperado, do que seria razoável. Outro avanço dos nossos dias consistem nos EPIs. Não somente na utilização dos EPIs, que são EPIs, os equipamentos de proteção individual, como principalmente nas tecnologias que são empregadas para a construção, para o desenvolvimento desses equipamentos que protegem os trabalhadores e previnem doenças, previnem lesões. São todos esforços que, quando conciliados, tendem a garantir padrões de competitividade, padrões de desempenho bastante mais elevados dentro do ambiente organizacional. Vamos ouvir agora um valioso depoimento do Sr. Adalberto Pansan, presidente da ASLOG, sobre questões relacionadas à função dos colaboradores dentro da operação logística especificamente. A função dos colaboradores dentro da área da logística. Pouco se fala sobre isso, mas os recursos humanos são o nosso maior diferencial. O que é que nós precisamos de um bom colaborador hoje? Eu diria que nós podemos resumir em 4 principais características. A primeira delas é um conhecimento genérico, geral, global, cultura geral. Cada vez mais, até pelo impacto da mídia, nós sabemos cada vez menos. Nós estamos expostos a um determinado tipo de notícia. Não se visita mais museu, não se vai mais em exposição, não se busca uma peça de teatro. Faz parte da cultura geral estudarmos geografia e história. Pode parecer bobagem, mas para quem trabalha em logística isso é fundamental. Afinal de contas, uma das principais funções da logística é a localização geográfica, seja de um CD, seja de uma indústria, seja de um departamento, seja de uma instalação de comércio. Então, é preciso, sim, você ter uma visão geral. Segunda preocupação nossa, que os nossos colaboradores tenham uma formação técnica bastante adequada. Terceiro ponto, o nosso colaborador sabe se comunicar de maneira inteligente, de maneira fluida, de maneira natural? Será que nós somos capazes de tê-los escrevendo um e-mail minimamente organizado com as regras gramaticais da língua portuguesa? Ou nós vamos entrar nessa seara do VC, PQ, BJ? Não funciona assim. A internet veio para facilitar a nossa vida, mas a boa comunicação escrita é muito importante. Além da comunicação escrita, nós interagimos como profissionais de logística com várias pessoas dentro da empresa. Uma vez veio o financeiro conversar conosco.
Uma outra hora aparece o pessoal da emissão da nota fiscal. Numa outra reunião, se junta o pessoal de marketing e vendas. E como é que nós explicamos as nossas dificuldades? Como é que nós propomos as nossas soluções? Como é que nós detalhamos os nossos projetos? É muito importante que os nossos colaboradores saibam se falar, se portar, falar em público, tentar passar a sua mensagem de uma maneira tranquila, pausada. Não ficou claro? Explica de novo. Quem trabalha em logística não pode ser muito tímido. Por natureza, tem que conversar com várias pessoas, tem que saber expressar os seus conhecimentos e as suas opiniões. E, por fim, uma coisa que, infelizmente, está cada vez mais difícil no mercado de trabalho, e não é só da logística, é vontade de trabalhar, vontade de servir. Se você entra na empresa como um trainee, você tem vontade de servir o seu chefe imediato? Tudo bem que ele é um supervisor de nível médio, mas você pode ser um supervisor amanhã. Vai almejar uma posição de gerente, um dia vai se tornar diretor da empresa, e quem sabe você não vai se tornar um empresário nesse segmento. A vontade de servir para os jovens é cada vez mais difícil, e é aí que mora o principal diferencial de um jovem talento na área de logística. Ou seja, não basta só saber cultura geral, ter uma boa formação técnica e saber se comunicar verbal e por escrito. Ele tem que saber servir ao seu chefe, tem que ter uma disponibilidade, tem que ter uma disposição. Antes do chefe falar que a palheteira está com problema, você já viu que a palheteira está com problema e pediu para ser consertada? Antes de falar que vai faltar papel na impressora, você checou quanto tinha de papel na impressora quando você chegou para trabalhar? Pense nisso. Se você não tiver disposição para atender ao seu chefe, para atender o seu superior, para demonstrar o seu potencial na empresa, a sua carreira não será muito fácil. Vejam que interessante esse depoimento. Quantas abordagens que no nosso dia a dia podem até nos passar despercebidas, relacionadas à questão de prevenção de dificuldades. Todas elas sendo canalizadas com o grande objetivo de se obter maior competitividade nas organizações. Afinal, a satisfação dos empregados, a integridade física dos empregados é de extrema valia na busca de padrões mais elevados de desempenho. Finalizando a abordagem sobre essa importante temática, gostaríamos de destacar mais uma contribuição para todos vocês. A importância da segurança do trabalhador ganhou dimensões tão grandes que recentemente vem passando a ser um diferencial até na escolha de fornecedores. Ou seja, ao longo das cadeias de suprimento, é cada vez mais usual as empresas utilizarem, basearem-se no critério segurança, índice de acidentes e por aí afora, no momento em que escolhem fornecedores, prestadores de serviço, eventualmente até fornecedores de bens tangíveis. É uma outra maneira de entendermos, na prática, na vida, como ela nos cerca, a importância da preocupação que as empresas devem ter, constante e crescentemente, em assuntos relacionados à segurança do trabalhador. Como dicas de estudo para esta nossa aula de hoje, temos duas recomendações. A primeira delas, um capítulo desta obra de administração da produção de Petrônio Martins e Fernando Laugeni, especificamente o seu capítulo 19, cujo título é Análise de Processos de Operações Industriais e de Serviços. Outra recomendação é desta obra, Administração da Produção, de Nigel Slack e outros autores, da editora Atlas. Especificamente, no seu capítulo 6, intitulado Projeto da Rede de Operações Produtivas. Me permita uma breve leitura de 2 linhas para motivá-los a uma leitura bastante contributiva. Nenhuma operação produtiva ou parte dela existe isoladamente, conforme acabamos de verificar. Todas as operações fazem parte de uma rede maior, interconectadas com outras operações. Esta rede inclui fornecedores e clientes. Também inclui fornecedores dos fornecedores e clientes dos clientes. E assim por diante. Bons estudos, sucesso a todos vocês.